Vamos para o quarto desafio aqui, então, desse primeiro bloco, tá? A estabilidade do carbono em coprodutos. Isso aqui é muito importante para a gente, pessoal. Isso é muito importante e assim, é uma das coisas que a gente mais queria também pensar com vocês. Por quê? Porque o grande problema, a gente não pode, hoje a Greenway ela não pode falar que a gente remove carbono da atmosfera. Por quê? Esse carbono da atmosfera, para a gente falar que, por exemplo, ele é removido da atmosfera, de fato, ele precisa ser inerte durante 100 anos. Então, as microalgas, elas capturam o carbono da atmosfera, né, quando elas crescem. Mas o que acontece com esse gás carbônico, né, o que acontece com esse carbono, depois depende do produto final que a gente vai gerar. Então, por exemplo, se a alga vira biocombustível, esse carbono volta para o ar quando esse combustível é utilizado. Vocês entendem? Então, esse não é um ciclo fechado. A gente não pode falar que a gente removeu o carbono da atmosfera e esse carbono ficou inerte por 100 anos, porque ele voltou como na forma de biocombustível e quando ele foi utilizado, ele volta para a atmosfera, mesmo que seja de uma outra forma, de uma forma menor. Mas se a molécula, se a alga, por exemplo, o carbono ele vira material sólido, ou seja, ele fica preso, ele fica inerte por muitos anos. Então, surge uma pergunta aí. Como que a gente garante que o carbono fique fora da atmosfera pelo maior tempo possível? Que ele fique inerte? Né? A ideia do sequestro de carbono em longo prazo, quando o carbono fica armazenado no material, por exemplo, por décadas, isso é chamado de armazenamento de carbono. É diferente apenas, por exemplo, de capturar carbono por um pouco tempo. Né? Aqui a ideia é segurar esse carbono de forma estável e segura por o maior tempo possível. Então, o desafio aqui a gente quer utilizar a biomassa residual dessas microalgas, né, o que sobra após os outros usos, para a gente criar produtos materiais, como, por exemplo, bioplásticos, compostos, tijolos ecológicos, bioconcretos, né, que já são, até já existem, mas isso com alga a gente nunca viu. Então, a alga deixa de ser só energia e vira estrutura, ok? Então, o foco científico aqui do nosso trabalho não basta a gente colocar a biomassa dentro do material, eu preciso testar e ver se funciona de verdade, né? Então, os alunos eles vão investigar. O material fica mais fraco? Ele fica mais resistente? Ele dura, ele é durável? Ele dura no tempo? Ele aguenta o peso, o impacto do uso? Então, esses testes, no fim do dia, ele envolve resistência mecânica, ele envolve durabilidade, ele envolve estabilidade de materiais, ou seja, é a ciência de materiais. É engenharia na prática. E por que isso é estratégico para o clima? Né? Se o carbono ele fica armazenado no tijolo por 30, 40, 50 anos, ele não volta para a atmosfera e o efeito climático é muito maior. O impacto é mensurável, né? É confiável. Beleza? Então, quais são as perguntas que nossos alunos têm que responder? Qual produto segura o carbono por mais tempo? Qual material é mais resistente? Qual aplicação faz mais sentido no mundo real? Vale mais a pena, por exemplo, utilizar a alga como combustível ou como material? Né? E aí, no final, nossa pergunta-chave ela se transforma no seguinte: como transformar o carbono capturado em algo que dure décadas? Esse é um desafio importante porque ele responde um problema da circularidade, da não emissão, por exemplo, e a gente, no fim do dia também, isso é patenteável, isso é escalável, a gente forma um produto e que pode ser usado, por exemplo, pela indústria e pela engenharia. Beleza? Pessoal, desculpa o tempo avançado aí, mas eu gostaria de apresentar isso com detalhe. Depois eu vou redigir um documento para explicar